Marcos capítulo 10, versículo 46. Bartimeu, o cego. Depois foram para Jericó. E saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vemos aqui essa passagem bastante conhecida por muitos. Nós vimos aqui o Senhor Jesus, mais uma vez, indo para Jericó. E aqui ele encontra no caminho esse cego, Bartimeu, filho de Timeu. Alguns creem que o pai dele era cego também, mas nós não temos esse suporte confiável. Mas não importa se seu pai era ou não cego, a verdade é que Bartimeu era cego e ele dependia da mendicância. Ele precisava todos os dias mendigar, porque era a maneira dele de subsistir, de sobreviver, de ter recursos. Nós não sabemos onde ele morava, nós também não conhecemos toda a sua família, a não ser o nome do pai dele, que é descrito, mas sabemos que ele era um mendigo. Além de cego, ele era um mendigo. Nós vimos aqui que ele, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Esta noite, hoje, neste dia, você está ouvindo falar de Jesus. Ele que veio dos altos céus, ele que estava em comunhão eterna com o Pai, lá na glória celestial, ele decidiu vir a este mundo, aqui, viver aqui entre nós, e com um propósito maior, de tudo que ele fez, de tudo que ele curou, de tudo aquilo que ele falou, o grande propósito e objetivo e missão de Jesus, dar a sua vida para todo aquele que crê, dar a sua vida para toda a humanidade, derramar o seu sangue precioso para que todos possam ser salvos, ser curados do grande e perigoso e destrutível pecado que leva à condenação eterna e à separação eterna de Deus. Ele veio para isso. O sangue precioso de Cristo derramado na cruz pode limpar, purificar quem quer que seja, não importa quem você seja, o que você veste, o que você tem, o seu gênero, não importa o que você pensa. Jesus está falando, está te chamando, está te convidando. Venha até Ele. Aqui nós vimos então esse homem, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Por que você hoje, essa noite, nesse dia, por que você também não clama? Porque todos nós aqui estamos, por assim dizer, representados neste homem mendigo, cego. Esse é o estado do homem diante de Deus. Naturalmente nós nascemos e nascemos cegos. Digo espiritualmente, todos nós nascemos cegos, todos nós dependemos da intervenção divina de Deus em nossas vidas.
A Bíblia fala em outro lugar, todos nós pecamos, estamos separados de Deus, estamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Bastou um pecado nosso, o único pecado nosso, já nos separou de Deus. Nós, além disso, além de desejarmos pecar, e pecamos de várias maneiras, pensando, fazendo, desejando e omitindo, muitas vezes negligenciando o bem ao próximo, nós estamos afrontando a Deus. Mas além disso, nós já temos em nós também, podemos dizer assim, aquela seiva, o pecado original, o pecado que contaminou toda a humanidade. A Bíblia diz que por um pecado por um homem, melhor dizendo, entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte. Todos nós estamos nessa grande realidade. Todos nós pecamos, separados estamos de Deus, até que encontramos Cristo, até que encontramos o Senhor Jesus, até que encontramos na cruz o nosso substituto, o sacrifício que nos purifica de todo o pecado, aquele sangue derramado na cruz. É aí que a vida começa. É aí que começa a abertura dos nossos olhos. É aí que a vida espiritual inicia na vida do homem. Quando Deus olha lá de cima, dos céus, para a humanidade, para a nossa sociedade, Deus vê dois tipos de pessoas. Deus vê pessoas que são pessoas já despertadas, pessoas já que são seus filhos adotivos. Deus adotou cada um daquele que encontrou em Cristo, na pessoa do seu Filho, o Salvador, a salvação para a sua vida, a solução para o seu pecado, perdão eterno para todos sempre, de todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Deus olha cada um, quem quer que seja, onde quer que você esteja, em qualquer lugar que você esteja frequentando, em qualquer igreja, comunidade, e não interessa onde você está. Se você um dia abraçou pela fé Jesus Cristo, reconheceu que Ele carregou os seus pecados ali na cruz, Ele, inocente, mas fez isso por amor a você, porque não havia outro meio. Quando você reconhece isso, Deus está vendo você como um filho, uma filha. Então, você é aquele grupo daqueles que vão estar na glória eterna com Deus, um dia. E Deus vê também um outro grupo, o grupo de cegos, o grupo de mortos, como nós também éramos assim. Todos nós, um dia nós éramos desse jeito. Não reconhecia Cristo, não reconhecia o valor da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós olhávamos Cristo como um fazedor de coisas boas, aquele que falava coisas maravilhosas, lindas, aquele que comovia corações, enchia os olhos, mas nós não vimos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. E Ele é. Então, a humanidade então é separada assim, podemos dizer, em dois grupos. O grupo daqueles que estão mortos, não reconheceram Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, não reconhecem Jesus Cristo como o caminho que vai para o céu, como a verdade que leva a Deus, como a vida verdadeira trazida por Ele para nós. E as pessoas vivem a vida como elas bem entendem. As pessoas estão fisicamente vivas, estão planejando, projetando suas vidas naturalmente, não há nenhum mal em estudar, casar, ter filhos, constituir famílias, trabalhar e galgar na vida dignamente, não há nenhum problema nisso. Sair com a sua família em lazer, não há problema algum em nada disso, muito pelo contrário, isso é louvável, mas a vida não consiste somente nisso. O homem é um ser, ele não é só físico, ele é um ser físico e também espiritual. Além, não é o assunto, mas também é um homem, é um ser emocional, ele tem uma alma, ele sente, chora, sofre. Mas nós estamos falando aqui disso, que o homem também tem espírito. E esse espírito, naturalmente, quando nós nascemos, esse espírito está separado de Deus, está morto, como já disse, por causa dos nossos pecados cometidos. Separaram da presença de Deus. Mas há uma solução, Jesus.
E aqui nós vimos Jesus, ele vai até esse homem, porque esse homem, ele insiste, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, verso 47. E o verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece o valor de Jesus. Ele reconhece quem era Jesus. Ele é o autor da misericórdia. Tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Bartimeu, ele está te chamando. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, em outras versões fala uma outra palavra, que não é capa, manto, né? Tem outras versões que fala manto. E ele, lançando de si o manto, a cobertura que ele carregava, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso ensina o quê? Quando encontramos o Senhor Jesus em nossas vidas, quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, separados, mortos, mas agora Cristo nos convida a ter comunhão conosco, que nós reconheçamos Ele como Senhor e Salvador. Quando isso acontece na vida de um homem, nós temos o nosso coração, a nossa vida, por assim dizer, encharcada de alegria, de amor, de gratidão para tudo aquilo que Cristo significa para nossas vidas. Aquele momento que nós encontramos Cristo é muito significativo, porque faz com que todas as outras coisas percam sentido. E aqui, para Bartimeu, aqui no verso 50, ele lançou de si a sua capa. Ele lançou de si, fora de si, largou o seu manto, ele vivia com esse manto. E isso tem uma relação com as coisas dessa vida, por onde ele andava com esse manto. Provavelmente é um manto é uma vestimenta grande. Possivelmente ele deitava por esse manto por várias horas, e por onde ele andava com esse manto. O manto era um companheiro inseparável dele. Lembre-se que ele é cego, então ele dependia desse recurso. E o interessante é que quando ele encontra o Senhor Jesus, e quando ele encontra a pessoa que é cheia de misericórdia, ele, mesmo antes dele ser curado, é isso que é interessante, quando ele reconhece a possibilidade, a oportunidade de ter um encontro com Cristo, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tudo o que ele precisava é que Deus pudesse ouvir a sua necessidade. Tenha misericórdia de mim. Misericórdia é Deus não aplicar sobre nós aquilo que nós merecíamos ou merecemos. Misericórdia é uma ação divina. Deus deixa de nos castigar, e Deus nos poupa pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. Ele, ao invés de ele justamente nos punir, ele nos poupa. Isso significa misericórdia. Em graça, ele faz isso por nós. E ele, então, antes mesmo dele ser curado, ele lança de si a sua capa, pelo simples fato de que ele soube que Jesus o chamava. Ele creu. Verso 51 fala: e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça, Bartimeu? E o cego lhe disse: mestre, ou seja, Senhor, que eu tenha vista. Primeira coisa, ele reconhece quem é Jesus. Ele chama ele de mestre, professor, Senhor da vida dele, podemos dizer. Que eu tenha vista. Verso 52, o último da nossa leitura. E Jesus lhe disse: vai, Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu viu, e logo Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho.
Isso mostra um retrato, uma fotografia de alguém que tem a fé verdadeira, uma fé verdadeira na pessoa correta, em Jesus. Não é um homem em qualquer que você vai colocar fé, nem ninguém, mulher, religião, pensamento, modo de vida, não. Nada disso. É uma pessoa que quer ter comunhão com cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Porque todos nós, antes de termos comunhão com Cristo, antes de ouvirmos a Cristo em nossas vidas, nosso retrato é de um homem cego, um homem mendigando neste mundo, sofrendo até que haja intervenção de Deus. Venha para Jesus. Ele quer te curar dos seus pecados, que é a doença, que é teu impedimento maior, que te impede de ter comunhão com Deus. Ele quer curar você de uma vez por todas. Venha a Jesus. Ele te convida. Vinde a mim todos, inclusive você. Ana, João, Maria, quem quer que seja o seu nome. Venha. Jesus te ama e Ele quer te salvar.